Meus pais disseram: este ano vamos fazer algo mais íntimo, só irmãos, irmãs e cônjuges. Depois, eu vi uma foto em grupo com 42 pessoas, incluindo meu ex, em frente à casa pela qual eu paguei. Eu não respondi. Congelei o cartão de férias, cancelei o pedido de mantimentos e desliguei o Wi-Fi. De manhã, eles já estavam comendo macarrão cru no escuro. Minha irmã me mandou uma mensagem: você fechou mesmo a casa toda? Eu costumava achar que família era tudo. Que por pior que fosse, você cuidava dos seus. Eu construí minha vida em torno dessa ideia. Dou aula de inglês no ensino médio. Não é um emprego com salário de 6 dígitos, mas eu fazia bicos, dava aulas particulares, trabalhava na escola de verão, abria mão das férias. Vivendo com pouco, para que eles não precisassem fazer o mesmo. Quando a empresa do meu pai faliu, eu cobrei hipoteca para evitar que perdêssemos a casa. Quando meu irmão foi para a reabilitação depois de dirigir bêbado e se envolver com comprimidos, eu assinei o cheque. Quando minha irmã quis abrir uma lojinha de velas no Etsy e foi passada para trás pelo sócio, eu emprestei o dinheiro sem contrato, sem cobranças, só dizendo tô com você. Gastei milhares. Eu tinha 32 anos, morava de aluguel num kitnet, vivendo de frango com arroz, enquanto eles desfilavam com carros novos, faziam viagens, iam a brunches. Nunca reclamei. Dizia para mim mesma que eles precisavam mais. Que um dia iam se lembrar. Por isso, quando minha mãe me ligou em novembro e disse: este ano é só irmãos, irmãs e cônjuges, eu senti uma mistura estranha de decepção e alívio. Já fazia meses que eu mal os via desde o verão. O clima estava esquisito. Atribuí isso ao estresse, ou talvez ao fato de que eu já não fazia tanta falta assim. Resolvi aproveitar o recesso, passar o Natal lendo, talvez pedir comida chinesa e desligar o celular. No Natal, não recebi nada deles. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhum Feliz Natal. Só silêncio. Um silêncio que já doía como um tapa. 2 dias depois, chegou um cartão. Envelope grosso, impressão brilhante. Daqueles cartões de Natal chiques que gente com dinheiro manda, exceto que eu era a razão de eles poderem pagar por aquilo. Estava na cozinha, abri com o polegar, e lá estava: Feliz Natal dos Thompson. Uma enorme foto em grupo, perfeitamente iluminada, como um comercial da Hallmark. Contei 42 pessoas, não só irmãos, irmãs e cônjuges. Tinha minha prima Raquel, que todos sempre disseram ser tóxica demais para estar por perto. Meu tio Stan, que não aparecia para festas havia 10 anos. A namorada do meu irmão, não esposa, segurando uma taça de champanhe ao lado da minha mãe. A colega de faculdade da minha irmã, que eu nem sabia que morava no estado. E bem no centro, em destaque, estava Jen, minha ex. Ficamos juntas por muitos anos. Terminamos quando ela disse que não aguentava mais os dramas da minha família, que eu deixava eles me sugar até a última gota. Ela não estava errada, mas doeu mesmo assim quando ela foi embora. E agora lá estava ela rindo, sorrindo, segurando um prato da torta de vagem que minha mãe sempre faz na sala da casa que eu salvei da hipoteca, em frente à lareira que eu consertei com as próprias mãos num verão, quando o material trincou por falta de verba. Nenhuma ligação. Nenhum convite. Nenhuma mentira de queria que você pudesse vir. Eles não esqueceram. Foi tudo planejado por eles. Fiquei parado ali por uns 10 minutos. Nem com raiva, nem triste, só vazio. Aí algo mudou. Fui até meu notebook, entrei no portal de viagens e congelei o cartão de férias que eu tinha feito para eles. Em março, eles tinham uma viagem marcada para Aruba, toda paga com os pontos que eu acumulei e transferi. Cancelei. Depois abri o aplicativo de entrega de mercado, cancelei o pedido semanal deles e apaguei a forma de pagamento. Entrei no app da casa inteligente e desliguei o Wi-Fi, o termostato, as câmeras, tudo que estava na minha conta. Na manhã seguinte, o grupo da família no WhatsApp estava em plena atividade. A primeira mensagem veio da minha irmã. Você fechou mesmo a casa toda? Não respondi. Que fiquei naquela casa fria e escura onde fizeram a festinha deles. Que mastiguem espaguete cru e fiquem olhando para a parede. Que vejam como é a vida sem mim. Porque eu finalmente entendi o que já devia ter percebido há muito tempo: ninguém te respeita quando você diz sim o tempo todo. As pessoas só te notam quando você some. E eu estava só começando.
Não respondi à mensagem da minha irmã. Deixei no visualizado. Depois ela mandou mais algumas. Um ponto de interrogação. Que diabos está acontecendo? E por fim, um textão dizendo que era irresponsável desligar a internet, já que o pai agora trabalhava de casa. Mas eu sabia que não era verdade. Ele trabalhava com consultoria, o que na prática significava rolar o feed do Facebook e jogar pôquer online sem sair do sofá. Por volta do meio-dia, minha mãe ligou. Não atendi. Ela deixou um recado de voz. Usou aquele tom falso que ela põe quando está com raiva, mas quer parecer razoável. Falou sobre o Wi-Fi fora do ar, a geladeira desconectada, a falta de comida. Perguntou se eu poderia ver isso quando tivesse um tempinho. Eu tinha tempo. Só não me importava mais. Naquela noite, olhei o canal do Ring ou como chamavam antes. Agora era só uma tela preta. Imaginei eles tentando acender as luzes, reiniciando o roteador, sem entender por que a Alexa continuava dizendo que não conseguia se conectar. Provavelmente meu irmão achou que era um apagão no bairro. Minha mãe deve ter culpado a Comcast. Mas eventualmente alguém sacaria o que estava acontecendo e sacaram. Na segunda noite, meu irmão me mandou uma mensagem. Você tá agindo como um ou uma asterisco asterisco asterisco. Essa eu respondi. Ninguém me chamou. Ele ligou na hora. Deixei tocar. Aí mandou outra mensagem, dessa vez um parágrafo me acusando de ter destruído a família por nada e de estar surtando por causa de uma festa. De jeito nenhum. Fiz um print da foto em grupo e mandei de volta. Ele me deixou no visualizado. Na manhã seguinte, o desespero bateu. Minha irmã ligou chorando, ou tentando forçar um choro, dizendo que não conseguiam pedir comida. O termostato não funcionava. A casa estava gelada. A TV não carregava nada. E foi nesse momento que me dei conta, ninguém ali nunca nem olhou para os sistemas que eu configurei para eles. Só usavam. Como me usavam. No terceiro dia, o tom mudou. Não teve mais chantagem emocional. Nem acusações. Agora era o modo arrependimento. Minha mãe me mandou. Acho que a gente precisa conversar, por favor. E depois? Nunca quisemos te machucar. Ela não disse desculpa. Disse que não quiseram me machucar. É o truque clássico jogar tudo sobre como eu me senti. Como se o problema não fosse o que eles fizeram, mas o fato de eu ter levado a mal. Eles não entendiam que não se tratava do Wi-Fi, nem da comida, nem da viagem para Aruba que, aliás, eu acabará de cancelar e remarcar para mim mesmo. A questão era sobre todos aqueles anos em que fomos úteis, mas nunca valorizados. Decidi fazer mais uma coisa. A fechadura inteligente ainda estava conectada à minha conta. Então, mudei a senha. 10 minutos depois, recebi uma ligação. Era meu pai. Não atendi, mas abri o aplicativo e o vi ali, parado na porta de casa, de roupão, digitando na fechadura. Código incorreto. De novo. De novo. Ele tentou me ligar de novo. Dessa vez, atendi. Disse uma única palavra. Não. E desliguei. Agora eles teriam que descobrir sozinhos como reiniciar o sistema sem mim. No começo, não era por vingança. Mas agora eu sentia como a vida podia ser mais leve quando você deixa de carregar todo mundo nas costas. E já não tinha mais certeza se queria voltar. E olha que nem abri o cofre ainda. Eu sabia que uma hora ou outra voltaria àquela casa. Não por eles. Não para conversar, explicar ou perdoar. Mas por mim, para encerrar um ciclo, pegar as últimas coisas que deixei naquele lugar que, um dia, chamei de lar. Eles não trocaram o código da porta. Não sei se foi arrogância ou só descuido. Mas digitei os mesmos 6 números e entrei no silêncio. Era estranho estar ali com a casa vazia. Sem música. Sem cheiro de comida. O aquecimento ainda desligado. Aquilo parecia um museu, parado no tempo, mas sem vida. Fui direto para o armário do que um dia foi meu quarto. A maioria das minhas coisas tinha sumido, mas o cofre ainda estava lá escondido atrás de jogos de tabuleiro antigos e caixas escritas decoração de Natal.
Era um cofre comum, desses que você encontra na Calunga ou Office Depot. Nada especial, mas cabia o essencial. Fazia quase 2 anos que eu não o abria. Lá dentro estavam meus documentos pessoais, certidão de nascimento, passaporte, documento do carro, tudo organizado em pastas. Havia dezenas e dezenas de extratos do meu banco. Transferências pelo app. Cartas do meu pai pedindo uma ajudinha para passar o mês. Mensagens da minha irmã implorando uma quantia para cobrir a entrada do aluguel da lojinha de velas. Uma das pastas era mais grossa que as outras. Dentro, estavam todas as parcelas da hipoteca que paguei desde 2019. Marquei todas, com datas. Ainda tinha os documentos antigos, mostrando o quanto eles estavam atrasados antes de eu intervir. Não era caridade. Era eu tentando manter tudo de pé. Não sabia ao certo por que guardei tudo aquilo. Talvez, no fundo, esperasse que alguém esquecesse. Talvez uma parte de mim sempre soubesse que era isso que aconteceria. E então vi algo que não deveria estar ali. Um envelope novo, escondido atrás das pastas. Tinha meu nome escrito na frente, com a caligrafia da minha mãe. Abri. Dentro havia um documento jurídico, um termo de transferência de propriedade, com firma reconhecida em cartório, datado e arquivado. Eles tinham removido meu nome do título de propriedade da casa. Isso aconteceu em agosto do ano passado, pouco depois de eu pagar o imposto atrasado do imóvel para evitar que a prefeitura o leiloasse. 2 semanas depois, eles contrataram um advogado para tirar meu nome da escritura. Sem conversa. Sem aviso. Sem sequer um telefonema. Simplesmente me apagaram, como se eu nunca tivesse existido. No documento, os únicos donos registrados eram meu pai e minha mãe. Nem cópia eu recebi. Aquilo me doeu mais do que a foto de Natal. Mais do que ver meu ex no sofá. Porque não se tratava só de exclusão. Foi traição. Fria. Calculada. Eles esperaram eu salvá-los e aí me apagaram. Fiquei sentado no chão do quarto, com a pasta no colo, por um bom tempo. Não estava com raiva. Nem chocado. Isso já tinha passado. Eu estava calmo. Deixei o cofre aberto, levei comigo só os documentos que precisava e saí da casa. Voltei para o meu apartamento e liguei para um advogado contato de uma amiga professora que passou por um divórcio bem difícil. Ele era direto, cortante, e não tinha paciência para besteira. Expliquei tudo. Mandei os comprovantes digitalizados, mensagens de texto, transferências bancárias e, por fim, o documento de transferência de propriedade. Ele não hesitou. Tem material suficiente aqui para enterrar eles. No mínimo, dá para congelar os bens. Talvez até garantir uma parte da casa. No mínimo, eles vão passar o próximo ano tentando explicar isso a um juiz. 2 dias depois, demos entrada nos documentos. Na manhã de sexta-feira, a intimação já tinha sido entregue. Minha mãe foi a primeira a ligar 3 vezes seguidas. Não atendi. Depois veio uma mensagem. Peter, precisamos conversar. Por favor. Não sei o que está acontecendo, mas chegou algo pelo correio. Ignorei. Pela primeira vez em anos, meu pai me mandou um e-mail. Só uma frase. O que você está fazendo? Sem ponto de interrogação. Como se ele simplesmente não acreditasse que eu tivesse coragem. Não respondi. Minha irmã deixou um áudio. Disse que tinham cometido um erro. Que não foi proposital. Que isso poderia destruir tudo. Mas não foi um erro. Foi uma escolha. E agora, teriam que arcar com o custo. Sempre disseram que eu era a cola que mantinha a família unida. Talvez fosse verdade. Mas cola só funciona quando as pessoas querem ficar juntas. Agora eles teriam que descobrir como é ver tudo se despedaçar e eu não estar lá para segurar. Dizem que o sangue é mais espesso que a água, mas nunca terminam a citação. Na verdade, o sangue do pacto é mais espesso que a água do ventre. Antes eu achava isso uma bobagem. Agora, parecia a única coisa que ainda fazia sentido. Na segunda semana depois da petição, o mundo deles começou a mudar. Meu advogado era rápido e eficiente.
Conseguiu congelar temporariamente o valor da casa, o que significava que eles não podiam refinanciar, usar como garantia nem vender sem uma investigação formal da titularidade. Isso implicava uma auditoria nos registros da propriedade e na cronologia da transferência. E como eu apresentei provas claras de contribuição financeira com datas e documentos detalhando cada centavo, eles não podiam simplesmente fingir que não sabiam. Não era só vingança mesquinha. Era legal. Calculado. Metódico. No começo, tentaram bancar os inocentes. Sei disso porque meu advogado me encaminhou a carta que o advogado deles mandou em resposta. Cheia de frases cuidadosamente formuladas, mal entendido familiar, Peter talvez não tenha compreendido bem seu papel nas finanças da família. Achavam mesmo que eu ia recuar assim que um escritório de advocacia entrasse na jogada. Errado. Fiquei em silêncio por anos. Aguentei calado, paguei as contas, engoli os desaforos. Eles confundiram isso com fraqueza. Agora estavam vendo o outro lado do silêncio. Na terceira semana, meu irmão ligou pela primeira vez em quase 6 meses. Deixou um recado. Cara, isso saiu do controle. Você tá destruindo a família por um problema que dava pra resolver numa conversa. De novo essa palavra, conversa. Como se eu tivesse sumido. Como se fosse eu que os apaguei da foto de Natal. Como se fosse eu quem roubou a casa de quem a salvou. Não. O próximo recado veio da minha irmã. Nem abri. Só deletei. O único que li foi um e-mail da minha mãe. Começava com: Estamos arrependidos. Depois: Mas se você continuar com isso, vamos perder tudo. Li 2 vezes. Não era estamos arrependidos do que fizemos. Não era cometemos um erro. Era vamos perder tudo. Eles ainda não tinham entendido. Ainda achavam que tudo se resumia a coisas. À casa. Ao dinheiro. Não era isso. A questão era que eles me viam como uma utilidade, não como uma pessoa. Uma linha em uma planilha. Uma torneira que eles podiam abrir quando as coisas iam mal e ignorar quando tudo estava bem. Então, respondi ao e-mail da minha mãe com uma única frase. Eu perdi tudo para que você ficasse confortável. Agora é a sua vez. Depois disso, o tom mudou completamente. O advogado deles tentou negociar. Ofereceu uma participação parcial no patrimônio, um acordo em dinheiro, disse que talvez pudéssemos chegar a uma solução pacífica. Meu advogado perguntou se eu queria fazer um acordo. Eu disse que não. Eu queria que o caso fosse a julgamento. Queria os depoimentos. Queria minha mãe e meu pai sentados sob juramento, explicando ao juiz como apagaram silenciosamente o próprio filho da escritura de uma casa que ele ajudou a pagar. Queria mostrar aquele cartão de Natal no tribunal. 42 pessoas. Meu ex estava lá. Eu não. Queria que isso ficasse registrado. A única vez que senti um vislumbre de dúvida foi semanas depois, quando passei de carro em frente à casa. Só passei. A luz da varanda estava apagada. O gramado, alto. Havia um aviso na janela com fita da prefeitura informando aluguel atrasado. Mas eu não parei. Eles deixaram claro que eu não fazia mais parte da família. Eu só queria oficializar isso. Eles enrolaram o quanto puderam. O advogado deles pediu adiamento 2 vezes, uma por motivo de doença, outra porque precisavam de mais tempo para reunir documentos. Ambos foram negados. Meu advogado foi implacável, e as provas, inquestionáveis. A audiência foi marcada para meados de maio. Não contei a ninguém no trabalho do que se tratava. Tirei uma licença por motivos pessoais, disse que era um assunto de família, o que tecnicamente não era mentira. Compareci ao fórum usando um terno simples. Nada extravagante, só limpo e apresentável. Vi meus pais no corredor assim que entrei. Estavam menores. Não só mais velhos, menores mesmo, como se o peso do vazio ao redor tivesse comprimido fisicamente os dois. Minha irmã evitou meu olhar. Meu irmão parecia irritado, como se eu estivesse sujando o nome dele. Era uma audiência civil pequena. Sem júri. Só o juiz, o escrivão e alguns advogados completamente diferentes entre si. O deles,
cheio de charme e desculpas. O meu, calmo, focado, com pastas organizadas por data e fonte. O juiz começou com uma pergunta simples. Alguém pode explicar por que o autor foi removido da escritura sem o seu conhecimento, mesmo com contribuições financeiras documentadas? O advogado deles tentou contornar, dizendo que tudo foi um mal-entendido, que não havia nenhum acordo formal, nenhuma prova clara de intenção. Foi aí que meu advogado apresentou um e-mail impresso do meu pai, datado do ano em que eu estava pagando a hipoteca. No e-mail, ele agradecia por eu manter a casa e dizia: sem você, a gente não teria conseguido segurar isso aqui. Depois veio a planilha. Cada pagamento, cada depósito, cada observação minha, até mensagens de Venmo. Também incluímos o cartão de Natal. 42 pessoas. Eu não estava entre elas. Vi meus pais se remexendo de nervoso enquanto o juiz lia aquilo em voz alta. E então veio a parte mais impactante. Eu tinha um áudio. Quase esqueci dele. Meu celular havia gravado automaticamente uma conversa de 2 anos atrás. Minha mãe me ligou pedindo ajuda com o conserto do telhado. E, no meio da conversa, ela disse: eu sei que agora essa casa é sua tanto quanto é nossa. É por isso que estou te pedindo. Meu advogado reproduziu na íntegra aqueles 15 segundos de áudio. O juiz olhou para eles e disse: então, os réus reconheceram verbalmente a copropriedade em troca de apoio financeiro. Eles não responderam. Só ficaram sentados ali, com os rostos murchos, como papel molhado. No final da audiência, tudo ficou claro. O juiz decidiu a meu favor. Não foi por posse total, eu nem pedi isso. Apenas 50% da propriedade e uma compensação financeira pela exclusão ilegal e pela distorção das informações no acordo privado. Isso significava que eles não poderiam vender, refinanciar ou modificar nada na casa sem minha aprovação. E que me deviam pouco mais de $87.000. Eles não tinham esse dinheiro. Ou colocariam a casa à venda, ou eu começaria a cobrar pagamentos com juros até que a dívida fosse quitada. Se não cumprissem, eu poderia entrar com um pedido de execução. Quando o juiz decretou o recesso, eu não olhei para eles. Simplesmente saí. Respirei o ar frio como se fosse o primeiro suspiro verdadeiro em muitos anos. Sem discurso de vitória. Sem mensagem de desabafo. Apenas o som da porta do meu carro se fechando e a estrada de volta para o meu apartamento tranquilo, um lugar onde eu realmente gostava de morar. Naquela noite, finalmente ouvi a mensagem de voz que minha mãe havia deixado antes do julgamento. Ela dizia que ainda me amava. Que isso era só uma briga de família, e que sangue é mais espesso. Apaguei a mensagem. Ela estava errada. Respeito é mais espesso. Limites são mais espessos. Autoestima é mais espessa. E, pela primeira vez na vida, eu tinha os 3. Uma semana depois da assinatura final do juiz, apareceu a placa de vende-se. Meus pais não me ligaram para avisar. Não precisaram. Recebi o alerta pelo Zillow. Eu havia salvo aquele endereço anos atrás, quando ainda tentava entender se algum dia conseguiria pagar algo meu. As fotos me atingiram como um tapa gelado no rosto. Cada centímetro da casa estava no anúncio. A sala com a lareira que eu mesmo reformei. A cozinha com o revestimento de azulejos que instalei durante 2 fins de semana cansativos. Até a varanda que repintei em um verão, durante minhas férias. A descrição dizia: charmosa casa de 4 quartos em bairro valorizado. Vendedores motivados. Motivados, de fato. Eles não podiam me comprar de volta. E depois da decisão judicial, não podiam mexer na casa sem minha assinatura. Sem refinanciamento. Sem empréstimos. Sem reformas. Um impasse legal até que alguém cedesse. Eles cederam. Não disse nada. Não respondi ao 3º e-mail da minha mãe. Nem confirmei o recebimento da mensagem que meu pai mandou, que dizia apenas: estamos nos mudando. Espero que você esteja feliz. Sem ponto de interrogação. Como sempre. Eu não estava radiante. Nem satisfeito. Só, tranquilo. Livre.
Feliz do jeito que a gente se sente quando finalmente deixa de carregar o que estava nos esmagando em silêncio. A casa foi vendida em menos de 3 semanas. O mercado estava aquecido. Quintal grande. Boa escola na região. Eles conseguiram um bom valor. Depois das taxas e do pagamento da minha parte, fiquei com $112 mil. O banco transferiu o valor para minha conta numa manhã de terça-feira. Não contei para ninguém. Saí do trabalho naquele mesmo dia e fui direto para um bairro pequeno que eu vinha observando há mais de um ano. Encontrei uma casa de 2 quartos com um quintalzinho, sem grama para carpir, com um vizinho que conserta motos na garagem, mas sempre acena quando você passa. No mesmo dia, fiz uma oferta a pagamento à vista. A papelada foi concluída às 9 da manhã. E assim eu tive, enfim, uma casa. Não um lugar cheio de fantasmas, culpa e obrigações forçadas. Uma casa. Sem mais ligações tarde da noite pedindo dinheiro. Sem mais feriados constrangedores. Sem mais andar na ponta dos pés esperando que alguém me lembrasse que eu só era útil quando minha carteira estava aberta. Fui me mudando aos poucos. Escolhendo móveis que eu realmente gostava. Pintei as paredes sozinho. Comprei um sofá que não estava em promoção só porque minha irmã gostava do tecido. Foi a primeira vez que eu construí algo inteiramente meu. Sem obrigações, sem contas conjuntas, sem gratidão forçada. Algumas semanas depois, minha irmã mandou uma mensagem longa pelo Facebook. Dizia que sentia falta de como éramos antes, que queria restabelecer o contato, que a vida era curta demais para guardar rancor. Fiquei olhando para aquela mensagem por um bom tempo. Depois arquivei a conversa. Não bloqueei. Não respondi com raiva. Só deixei ir. Como um balão que já voou alto demais para ser alcançado de novo. Uma parte de mim sempre vai doer por aquela versão deles em que eu um dia acreditei. A família que eu pensava ter. Os pais que, eu jurava, enxergavam quem eu era, não apenas o que eu podia oferecer. Mas esse é o problema das ilusões. Elas só duram enquanto você permite. Neste Natal, não vou enviar cartões. Não vou a nenhuma reunião pequena só com irmãos e cunhados. Vou estar na Islândia, tomando café numa cabana silenciosa enquanto o céu dança em ondas verdes sobre minha cabeça. E não vou pensar em quem não ligou. Ou em quem, talvez, finalmente tenha percebido que perdeu. Porque estarei ocupado demais vivendo a vida que precisei reduzir a cinzas para poder, enfim, reconstruir. Já se passaram 3 meses desde o fechamento da venda e 2 desde que me mudei para um novo lugar. O silêncio tem sido um alívio. Sem tentativas disfarçadas de me fazer sentir culpa. Sem pedidos camuflados de convites. Sem obrigações travestidas de carinho. Tenho passado as noites revisando projetos, plantando ervas no pequeno quintal e planejando minha viagem para a Islândia. Na semana passada, recebi uma carta. Uma carta de verdade, com o remetente escrito à mão, Jen. Por pouco não joguei fora sem abrir. Alguma coisa me dizia que não poderia ser boa, nada do passado era. Mas a curiosidade venceu. Sentei na varanda e abri com o canivete que uso para abrir caixas. 2 páginas. Letra cursiva, bonita. Sem pedido de desculpas. Ela escreveu que não sabia da festa de Natal até o próprio dia, quando minha irmã a convidou de última hora e disse que eu não estaria lá. Disse que não deveria ter ido, mas foi. Disse que depois viu uma foto e imediatamente entendeu o que tinha acontecido. Ela encerrou assim. Não sei que tipo de encerramento você está buscando. Mas queria que soubesse que a versão de você que eles apagaram é justamente a que eu mais respeito. Você não perdeu nada ao partir. Você só parou de sangrar por pessoas que nunca pararam de te cortar. Dobrei a carta e guardei na gaveta. Não respondi. Não havia mais nada a dizer. Mas, pela primeira vez desde tudo isso, as exclusões, as traições, a guerra judicial, senti algo que ainda não tinha sentido. Não foi só paz. Foi orgulho. Porque eu estava finalmente vivendo uma vida que ninguém mais podia tomar de mim. E nem o passado conseguia mais tocar.